Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. Na série Terapia, o tema de hoje é a ideia de filosofia de vida ou a ideia de uma experiência espiritual ou algo que, digamos, esteja em torno disso. Em resumo, quando nós observamos as teorias de investigação psíquica, como a psicanálise e outras, e mesmo a filosofia, na sua versão filosofia clínica, ou simplesmente a ideia de filosofia enquanto aconselhamento nesta investigação psíquica, nós observamos que há indicativos nessas teorias, de modos variados, de que a vivência espiritual facilmente não é algo desejado, é algo sempre que devemos preterir, deixar de lado. E constrói-se uma cultura, muitas das vezes negativa, sobre o desejo das pessoas em vivenciar algo. Portanto, não só se valer de uma racionalidade, mas de poder, em termos estéticos, que é uma disciplina aí da filosofia, experimentar estados e não propriamente pensar estados. Nesse contexto, é que eu lembro o professor Pierre Hadot, que fala da filosofia como um exercício espiritual e fala da filosofia como filosofia de vida, sinalizando que a filosofia, durante muito tempo, e quando analisamos a cultura grega antiga do século V e depois as escolas filosóficas, na verdade o propósito da filosofia não era filosofar como ficou conhecido a filosofia muito recente na modernidade. Portanto, a filosofia tinha e tem um histórico muito objetivo, que o professor Pierre Hadot trabalhou em torno disso, de ser muito mais a ideia de uma vida filosófica, de uma vivência filosófica. É claro que nos dias de hoje a expressão filosofia de vida entre os jovens, por exemplo, em certa altura, nós somos professores, as modas vão variando, o aluno lembrava da filosofia reggae, que me parece ser uma banda de música desse estilo. Enfim, é claro que popularmente a palavra filosofia sempre teve aí suas interpretações não profissionais. E, portanto, faz sentido, sim, colegas que desenvolvem certa crítica a esta ideia. Eu também faria crítica a isto. Como também nós podemos observar um mercado, e a palavra mercado aqui não é posta aleatória, ligado a livros esotéricos, que tentam explorar comercialmente o interesse das pessoas por esta dimensão da espiritualidade, essa dimensão do transcendente nas pessoas. E, obviamente, que nesse mercado de livros chamado esotérico, o desejo das pessoas por uma mística e por uma espiritualidade, que são desejos que, filosoficamente, pode ser, sim, desenvolvido e explicitado como sendo um desejo pela transcendência, como muito bem fez o professor Lima Vaz durante boa parte das suas obras. Portanto, não podemos simplesmente pegar estes exemplos para criar uma cultura colateral de interdição ao desejo das pessoas de experimentar isso. Eu diria que eu tratei disso num breve texto no meu website, exatamente dizendo que seria muito mais a ideia de uma desonestidade intelectual que perpassam todas essas questões. Muitas das vezes são verdadeiros popurrí mesmo, de colagem, de tradições totalmente de tempos e épocas diferentes. Tudo isso acontece. Mas a minha atenção fundamental é o desejo genuíno da condição humana pelo transcendente. E nesse sentido a ideia de filosofia de vida e mesmo a ideia de filosofia como aconselhamento nesse processo me parece extremamente pertinente e possível. Dentro, obviamente, de uma ética nesse processo de construção dessas experimentações que transitam entre a ideia de filosofia de vida e o que nós poderíamos também chamar de espiritualidades. As pessoas descobriram culturalmente que é possível, sim, ter experimentações espirituais fora das tradições religiosas habituais. Isso é possível. É claro que isso não é possível de qualquer jeito, não é possível segundo as regras, por exemplo, das redes sociais, que acabam privilegiando a polêmica, privilegiando os clichês, os bordões atrativos. Eu, pessoalmente, portanto, sou desta perspectiva que a filosofia de vida é possível,
Mas é claro que ela não é o famigerado coach, a autoajuda e um certo esoterismo vulgar que simplesmente quer vender títulos de livros e que não tem esta honestidade de pensamento, essa honestidade de que essas experimentações precisam ser sempre contextualizadas numa comunidade e numa referência ética, porque se trata de algo estruturante e fundamental da condição humana. Portanto, filosofia de vida e terapia é para mim algo viável e possível dentro dessa perspectiva do aconselhamento filosófico. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.